Olá pessoal, eu sou o professor Lucas Sequinel, professor de Geografia, e hoje nós temos mais uma videoaula de Geografia sobre o seguinte tema: por que a população brasileira está crescendo menos? Segundo algumas pesquisas, nós temos uma queda significativa do crescimento populacional nos últimos censos em nosso país. Só para efeito de comparação, eu trouxe alguns dados que mostram que entre a década de 50 e 60, o percentual de crescimento anual da nossa população era de quase 3%, 2,99% para ser mais exato. Nas décadas seguintes, esse crescimento se manteve estável ou ainda muito acima dos 2%, sempre escalonando entre 2,80%, 2,70%, 2,50%, até que a partir da década de 80 até a década de 90, realmente baixamos esse indicador de 2 pontos percentuais por ano. Isso significa, gente, que entre a década de 70 e o ano 2000, nós praticamente duplicamos a nossa população. O último censo, as últimas pesquisas realizadas mostraram que de 2000 a 2010 o percentual de crescimento anual era de 1,17. Como nós não temos ainda dados do censo de 2020 e 2021, nós temos aí uma estimativa que mostra que de 2010 a 2018 nós temos um crescimento inferior a 1 ponto percentual. Mas o que está levando a nossa população a realmente crescer menos? Para começo de conversa, vamos voltar à década de 1960. Em 1960, o crescimento natural da população brasileira começou a realmente diminuir. A mudança da estrutura familiar foi um dos fatores que influenciou diretamente nessa diminuição. O crescimento natural, então, foi afetado e começou a ser diminuído. Ou seja, o número de mulheres que passaram a estar no mercado de trabalho também foi um fator decisivo, assim como as políticas de planejamento familiar. Mas vamos entender essa estrutura da população brasileira e da família brasileira. Em 1960, as mulheres tinham em média, na taxa de fecundidade, 6,3 filhos. Em 1980, 20 anos depois, isso já era 4,4. No ano 2000, as mulheres tinham em média 2,4 filhos, e em 2020, a estimativa mais recente, a média é de 1,6. Sempre lembrando que nós não temos esse dado consolidado de 2020 porque nós não tivemos ainda a realização de um censo. Se você está vendo esse vídeo posteriormente, saiba que isso foi apenas uma estimativa, mas são dados de alta confiabilidade fornecidos pelo IBGE. Bom, entre outros fatores que mudaram a estrutura familiar brasileira e também influenciaram na queda de crescimento da nossa população, estão também as mudanças socioeconômicas que acabaram acarretando outras mudanças que também trouxeram à tona o nível de instrução suficiente para as pessoas perceberem o quão difícil seria formar e criar uma família em tempos urbanos e mais modernos. Com o processo de industrialização, a urbanização do país foi crescente, muitas famílias passaram a viver em áreas urbanas, hoje somos mais de 85% em áreas urbanas, e aumentando significativamente também os gastos familiares envolvendo alimentação, saúde, educação e transporte. Diante dessa nova realidade, a gente pode afirmar que optaram essas famílias, novas famílias urbanas, pela ideia do planejamento familiar. E essa ideia do planejamento familiar está diretamente planejar como a sua família vai ser, ou seja, quantos filhos eu vou ter, quem vai trabalhar, qual é a carga horária e os gastos que são gerados pelo grupo familiar. Hoje em dia nós sabemos, que quando falamos de tecnologia, uma família não deseja ficar sem internet, sem energia elétrica, muito menos sem aparelhos eletrônicos. Então uma família vai planejar exatamente o quanto vai gastar, esse é o modelo ideal, para evitar que hajam dívidas, e também percalços nesse percurso de formar, então, um grupo familiar. Além disso, outro destaque que eu já havia comentado, as mulheres passaram a participar mais intensamente do mercado de trabalho. Sobretudo isso, para ajudar na renda familiar, deixando de ficar exclusivamente em casa. Com isso, as mulheres assumem um papel de igualdade com os homens
e plenamente a responsabilidade de sustentar as suas famílias. E isso ocorre mediante a grandes transformações, né? E outra informação interessante é sobre a pirâmide etária brasileira. Já que nós estamos falando muito de demografia e, porventura, falando na mudança do crescimento da nossa população, aquela pirâmide, no formato de pirâmide de verdade, ou seja, aquele formato com pontas bem delimitadas, já mudou, né? No caso do Brasil, nós temos uma pirâmide com as suas três partes, já vou falar dessas três partes, em constante transformação, muito mais parecido a de países do continente europeu e países mais desenvolvidos, que são aqueles países que tendem a ser mais envelhecidos. Mas antes de tudo, as informações mostradas pelas pirâmides etárias, o que são as pirâmides etárias, né, professor? As pirâmides etárias são representações gráficas que auxiliam no estudo da estrutura da população por faixa etária, para a gente separar jovens, adultos e também idosos, e isso pode ser separado ainda de acordo com o sexo, masculino e feminino. Sempre importante lembrar, né? A pirâmide etária ela tem três partes. Primeiro é a base, representa a população jovem na faixa etária de 0 a 19 anos. É a base da pirâmide. Essa base ela nunca pode ser muito larga, porque significa que a taxa de natalidade está muito alta. Mas se ela for muito estreita, significa também que a taxa de fecundidade e de natalidade estão baixas, ou seja, as mulheres estão tendo menos crianças e, porventura, isso pode ocasionar um processo bastante dificultoso para o surgimento de aposentadorias, além da falta de pessoas novas para o mercado de trabalho. O corpo, né, a segunda parte, representa a população de 20 a 59 anos, é a parte intermediária e normalmente estão ali as pessoas economicamente ativas. Não que as pessoas não possam trabalhar antes dos 19 anos de idade e depois dos 59 anos. Mas o ápice ele vai representar a população idosa, ou seja, com idades iguais ou superior aos 60 anos de idade. Quando a gente fala do ápice, a gente tem que lembrar que no Brasil esse ápice está cada vez mais largo, está cada vez mais gordinho, porque a expectativa de vida no Brasil está aumentando muito. É muito possivelmente que a expectativa de vida no próximo censo esteja próximo dos 75 anos de idade. Enquanto quando nós falamos do século passado, a década de 40, a década de 50, falávamos de uma expectativa inferior a 50 anos de idade. E esses 75 tendem a aumentar, copiando, né, bons exemplos de países mais desenvolvidos quando a gente fala de investimentos sanitários, em saúde, educação, instrução e por assim em diante. Quando a gente fala do corpo, né, o corpo da pirâmide etária brasileira, né, ela tem sido influenciada pelas taxas de mortalidade e também a taxa de natalidade. Mas a taxa de mortalidade por quê? A população adulta ela compõe grande parte da mão de obra trabalhadora, o que sugere a necessidade de ampliar investimentos públicos em saúde, habitação, geração de emprego para atender essa população. E no Brasil, a taxa de mortalidade, não a mortalidade infantil, mas a mortalidade tem se mostrado em queda. Tudo isso, como o professor falou, principalmente pelos investimentos recentes em saúde. E quando a gente fala da base, para encerrar essa videoaula, a atual pirâmide brasileira apresenta uma base larga em razão, sobretudo, aos investimentos médicos sanitários, que tem resultado principalmente na diminuição de uma taxa muito triste, que é a taxa de mortalidade infantil. Para quem não sabe, a taxa de mortalidade infantil é o número médio de óbitos de crianças de até 1 ano de idade para um grupo de 1.000 habitantes. Né? A base larga da pirâmide revela, além da necessidade de investimentos em saúde, também a importância de investir na área educacional. Então, quando falamos de demografia, analisamos uma pirâmide etária, não se esqueça que você não está analisando somente uma forma geométrica legal e bonitinha. Você está tendo o retrato oficial de como o nosso país está espalhado quando a gente fala dos grupos de idades e da estrutura familiar brasileira e estrutura das faixas etárias também. Muito obrigado pela atenção, até a próxima videoaula e um forte abraço.